Do outro lado do mundo, os planos para essa parceria que parece mais indissociável de Brasil e China começam a ser alinhavados de uma maneira mais clara. O Rafael Procópio vai contar tudo o que aconteceu hoje lá na China. Fala, Rafael. Alguns dos principais objetivos da ida da cúpula do governo brasileiro à China foram cumpridos nesta sexta-feira. Em uma cerimônia que firmava um encontro bilateral entre Lula e o presidente chinês Xi Jinping, diversos acordos comerciais e de cooperação técnica foram firmados. Entre os 15 entendimentos firmados está o acordo de cooperação em pesquisa e tecnologia, um protocolo sanitário para exportação de carne do Brasil para a China, um plano espacial conjunto para ser lançado até 2032 e um acordo de cooperação entre a agência de notícias chinesa e a empresa brasileira de comunicação, a EBC. Após a cerimônia, os dois presidentes fizeram uma reunião reservada, em que discutiram novas políticas econômicas e também o cenário internacional, principalmente a guerra na Ucrânia. Quem se posicionou à imprensa após as reuniões foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre os pontos levantados, Haddad falou que o Brasil não tem interesse em se afastar de um parceiro comercial como os Estados Unidos. O questionamento aconteceu após a aproximação entre Brasil e China e também pela discussão entre os membros dos BRICS em não usar o dólar americano como padrão para as trocas comerciais. Olha, na verdade nós não temos nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo de um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. Estamos fazendo um esforço de aproximação, queremos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, mas na verdade nós estamos vivendo quase que um momento de desinvestimento. Algumas empresas americanas deixaram no governo passado o Brasil, tomaram a decisão de deixar o Brasil. E nós queremos restabelecer as melhores relações e desejamos a parceria com esses três grandes blocos comerciais, que é Estados Unidos, União Europeia e China. Além disso, Haddad também falou sobre o otimismo do governo na aprovação das medidas propostas ao Congresso e também sobre um equilíbrio de forças entre a pasta e o Banco Central para o crescimento do país. O que eu tenho insistido, a harmonização da política fiscal com a monetária. Não adianta nada eu, de um lado, fazer um trabalho e o Banco Central não acompanhar o movimento na direção de convergir para uma política sustentável de crescimento com baixa inflação. Distribuição de renda, sustentabilidade ambiental, que é o que todo mundo quer. Se nós tivermos êxito na sua implementação, e isso não depende só do Executivo, falávamos aqui com o presidente Pacheco durante toda a viagem, os prognósticos dele sobre como essas medidas serão recebidas no Congresso. Eu penso que nós vamos ter boas notícias. A cúpula do governo retorna ao Brasil no domingo. Na segunda-feira, o presidente Lula tem reunião com a equipe econômica para finalizar as questões do envio da nova regra fiscal ao Congresso Nacional. Esse é um resumo de tudo que aconteceu com esse encontro que teve como uma frase de efeito dita pelo presidente Lula, que ninguém vai proibir a relação do Brasil com a China. É um recado amplo esse, né, Zaidan? É um recado para os Estados Unidos, né? Não há dúvida. Para os Estados Unidos diretamente. E esses 15 acordos, não há nada de extraordinário e tal. São acordos até convencionais, ou seja, desenvolvimento industrial, fazer com que haja menos entraves ao comércio bilateral, que já é intenso, é a maior parceria que o Brasil tem no mundo, com a China, parceria comercial, embora não em produtos industrializados feitos no Brasil, aí os Estados Unidos e a Argentina são os dois maiores mercados, mas o Brasil quer exportar mais valor agregado, como dizem, né? Produto manufaturado, produto industrializado e até aviões, porque essa divisão do mundo em dois grandes blocos sustentados por superpotências faz com que haja uma transformação em coisas estabelecidas no comércio bilateral, inclusive exportação de produtos industrializados. E a China pode substituir algumas coisas que ela compra da Europa, por exemplo, da Suécia, né? E dos Estados Unidos. E a China tem tido problemas com a Suécia já há uns 8, 10 anos. E com os Estados Unidos virou uma crise terrível. Pode substituir por produtos brasileiros, claro, aquilo que o Brasil consegue entregar de qualidade, a preço razoável.
inclusive aviões. E a China já importava aviões do Brasil na década de 70, quando o Geisel restabeleceu relações com a China, seguindo ali aquele movimento do Nixon e do Kissinger, né, com o Mao Tse Tung. No governo Geisel, o restabelecimento das relações, e a China, que ainda era um país pobre, né, a China comprou aviões brasileiros. Depois a China, claro, passou por uma revolução econômica única e o Brasil virou fornecedor de comida e de minério, mas isso pode mudar. Há também um acordo para um programa espacial conjunto. Eles falam em 2032 como ano em que o acordo pode ser realizado, ou seja, com satélite, com coprodução sino-brasileira. E o Brasil tem, inclusive, base de lançamento bastante interessante em Alcântara. E, além disso, eles querem, e aí, obviamente, foi uma exigência chinesa para alguns critérios na produção da carne que é exportada para a China. Obviamente, por problemas sanitários, né? A China quer algumas garantias da qualidade dessa carne, tal, carne bovina, principalmente. E há um acordo interessante, Ronald, porque é preciso saber como é que esse acordo vai virar realidade, como é que ele vai atingir as pessoas, né? Ele foi firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, esse é o longo nome do Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. Cooperação para o Desenvolvimento Social, não é uma coisa só, e combate à fome e à pobreza. Então é preciso saber quais os pormenores, né, desse acordo específico. Como um acordo como esse pode ter impacto social no Brasil e ajudar numa exigência que qualquer governo vai ter de enfrentar, que é o combate à miséria e à fome. Tomara que seja um acordo realizável, não fique só no papel. Cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal, aqui não só carne bovina, e aqueles que eu falei, os requisitos sanitários de quarentena para proteína processada de animais terrestres que serão exportados do Brasil para a China. Então são muitos acordos, nenhum deles de impacto gigantesco, mesmo no caso do acordo espacial. Brasil e China já haviam ensaiado um acordo no governo Sarney, olha quanto tempo faz. Ainda na década de 80 do século passado, houve um documento de entendimento, intenções foram colocadas no papel, firmadas com carimbo e tal, com selos, mas não aconteceu grande coisa. Me lembro até que na época o Delfim fez uma brincadeira dizendo que o Brasil era um país de fogueteiros, né? Porque o Brasil não tinha na época a capacidade tecnológica que tem hoje para entrar nesse tipo de empreitada. Agora tem. E é um acordo interessante, porque você pode tornar-se menos dependente e usando a tecnologia mais moderna. Ou seja, aquele satélite que para nas nuvens já é coisa do passado. Você precisa de satélite com nuvem, com chuva, com tempestade, com uma floresta com aquelas copas gigantescas de árvores, ele consiga mostrar o que está acontecendo no chão. E é esse tipo de satélite que o Brasil terá acesso. Então, do ponto de vista comercial, tecnológico, e tomara esse acordo de combate à fome tenha sucesso, isso aí já era esperado. Agora, o Lula falou isso que você acabou de enfatizar, né? Que ninguém vai impedir o Brasil de ter uma boa relação com a China. Ele está falando dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tentaram, de diversas maneiras, fazer do Brasil um participante inequívoco desse bloco que já está colocado em prática, né? Há um bloco liderado pelos Estados Unidos, um bloco rico, militarmente poderosíssimo, e que tem do outro lado do front, um outro bloco rico, militarmente poderosíssimo, e os países que não fazem parte nem de um nem de outro serão pressionados dos dois lados a aderirem, não é? Então, o que o Lula disse não significa uma adesão
Não, é? Não, eu faço parte desse bloco aqui. O que ele está dizendo é: ninguém vai impedir o Brasil de ter relações com quem ele quer ter relações. Não vai impedir o Brasil de ter relações cada vez mais amplas com a China. Ele até frisou que os interesses mútuos não são apenas comerciais, mas também políticos, culturais, tecnológicos, na área da educação, na área social. É um acordo muito amplo. Resta saber, e aí é o que aconteceu na conversa do Xi Jinping com o Lula, isso não vai ser revelado, nem por um nem por outro, que resposta o Lula deu à ideia da China de que o Brasil entre na nova Rota da Seda. Né? Não só seja um país onde haja investimentos chineses, isso já há faz tempo, mas entrar na nova Rota da Seda, aí sim, além de acordos preferenciais na área comercial e para investimentos chineses pesados em infraestrutura, é também um acordo político. E isso eles não vão dizer. Nós veremos ao longo do tempo as consequências do que o Lula respondeu ao Xi Jinping. E outra coisa, Ronald, um assunto que a China não tocou, claro que não, pelo menos na cúpula, né? O Xi Jinping obviamente não mencionou esse assunto para o Lula e o Lula não mencionou para o Xi Jinping. Mas a taxação na transação de pessoas físicas, né? Até $50, que é o que estava em vigência, está ainda em vigência, e é isso que mudaria, porque quando alguém importa um produto de uma empresa, de uma pessoa jurídica, ele paga imposto, um imposto muito alto. E agora a ideia é que todos paguem, inclusive pessoa física para pessoa física, para tentar evitar que burlem esse impedimento, fazendo com que uma transferência comercial passe oficialmente como sendo o envio de uma pessoa física para outra. Né? Mas o Lula, isso já chegou a jornalistas brasileiros, né, que estavam na China, que estão na China. O Lula não descarta rever essa decisão. Não descarta. Né? Agora, ele está pensando. Obviamente ele deu ok para o Haddad, senão o Haddad não anunciaria. Mas ele pode mudar essa decisão, né? Por enquanto, oficialmente, está valendo o que o Haddad anunciou. Né? Zaidan, e no que se refere ao conflito na Ucrânia, houve uma nota conjunta, digamos assim, e com uma frase feita de que só o diálogo e a negociação podem criar uma saída viável e única para o conflito lá entre Ucrânia e Rússia. A gente sabe muito bem o posicionamento da China, se tiver que escolher um lado, qual é. Mas como é que você vê a assinatura ou pelo menos a divulgação de uma nota que pressupõe que ambos desejam a mesma coisa? É interessante isso, Ronald, porque há algo de insípido, de inútil, mas há algo de relevante. O que é insípido? É exatamente o que você falou, né? A frase pronta, a palavra padrão, né? Precisamos dialogar, formar um grupo de países que busque a paz. São coisas que não terão nenhum peso na realidade da guerra. Mas, ao dizer que é preciso buscar a paz e é preciso buscar um acordo, ainda que seja um cessar-fogo, a ideia do cessar-fogo não pode ser descartada. Há 70 anos, as duas Coreias assinaram um armistício. E é isso que vigora até hoje. Não há um acordo de paz. Mas parou a guerra. Parou a guerra. Pessoas deixaram de morrer. Os países deixaram de se atacar. Os exércitos não se enfrentaram mais por 70 anos, por causa de um mero armistício. Então, as questões não foram resolvidas, mas houve um armistício. Não é? Então, essa é uma ideia que não pode ser descartada. Olha, ainda que não haja a menor possibilidade de um acordo, porque nenhum dos dois lados está disposto a ceder, e cada um tem suas razões para isso, um armistício é possível, mas para isso só com pressão internacional. É óbvio que se os Estados Unidos dizem para a Ucrânia, se o Biden diz para o Zelensky, vamos buscar um cessar-fogo, um armistício, e aí que vocês passem os próximos 10 anos conversando, mas vamos buscar um cessar-fogo que interrompa essa matança na Ucrânia. Aliás, o povo ucraniano, que além de sofrer com os ataques russos, sofre com um governo cada vez mais ditatorial. Nós estamos vendo
sacerdotes da Igreja Ortodoxa que estão usando esses dispositivos na perna, tornozeleira, né, eletrônica, porque são rastreados o tempo todo pela polícia ucraniana. E não são acusados de nada, simplesmente pelo vínculo cultural da religião ortodoxa com a Rússia. É um governo que fechou todos os canais de oposição, todos. Toda a imprensa de oposição que se opunha a alguma coisa do governo Zelensky, do governo ucraniano em geral, foi fechada. Então o povo ucraniano é a grande vítima desse troço. Mas se os Estados Unidos, que financiam a guerra do lado ucraniano, que armam, que colocam dinheiro, dezenas de bilhões de dólares, se eles dizem, vamos parar e que vocês conversem por 10 anos, a Ucrânia fará isso. Então, o que há de relevante nessa posição? De falar em grupo de países, de falar em buscar a paz, é não aderir, simplesmente não aderir à política americana para a guerra, já é uma posição relevante. Aí, claro, vem os lugares comuns, não é? Vem as platitudes, precisamos de diálogo e tal, mas é uma posição importante pelo simples fato de representar uma não adesão à política dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia, né?